Olá, estudante! Eu sou o professor Paulo Vinícius e vamos começar mais uma aula de Sociologia para o Enem. A aula de hoje tem como tema Sociologia da Religião. Então nós vamos entender como a religião aparece na Sociologia e como esse tema também aparece nas provas do Enem. Como provocação, nós vamos ver uma citação do sociólogo Peter Berger, onde ele diz que toda sociedade humana é um empreendimento de construção do mundo. A religião ocupa um lugar destacado nesse empreendimento. Então aqui nós não vamos discutir a fé que as pessoas carregam, a fé que essas pessoas professam, mas entender que a religião ela tem um papel fundamental na organização da nossa sociedade. Assim, nós podemos pensar também com uma frase do Émile Durkheim, onde ele pensa que a religião é um fator essencial de organização e funcionamento, logo, a base de toda a vida social. Como nós não vamos falar sobre a fé que as pessoas professam, mas como a religião está presente, então vamos observar o nosso cotidiano. No nosso cotidiano, nós vemos que a nossa organização moral, onde nós temos determinados valores, que tem uma base religiosa, nossos feriados que ditam a nossa organização do nosso calendário, como vai ser a dinâmica dos dias letivos, dos dias de trabalho, então nós vemos também a influência da religião. E assim a gente vai ver que a religião vai influenciar decisões políticas, então com isso nós vamos questionar a presença da religião no espaço público, como que está sendo essa interferência, se ela está sendo saudável, pensando no funcionamento de uma sociedade democrática, ou ela está favorecendo determinados grupos religiosos, por exemplo. Então, como nós vamos falar de religião de uma forma ampla, não tem como estabelecer uma definição única que engloba todas as religiões. Para isso, na sociologia, nós vamos pegar uma das definições, por isso ela vai ser uma definição até arbitrária, pois é uma possibilidade de interpretação do fenômeno religioso. Então, Émile Durkheim vai dizer que a religião é um sistema solidário de crenças e de práticas relativas às coisas sagradas, isto é, separadas, proibidas, crenças e práticas que reúnem numa mesma comunidade moral, chamada Igreja, todos que a ela aderem. Então, Émile Durkheim, quando ele propõe essa definição, na sua cabeça ele pensa um modelo de sociedade organizado por uma maioria que professa a religião cristã, nas suas várias vertentes, seja o cristianismo católico, o cristianismo evangélico, e com isso ele dá uma definição. Então, por isso que ele fala dessa comunidade moral chamada igreja. Porque se ele estivesse falando, tomando como base outras religiões, ele não faria uma definição reduzindo a essa comunidade moral chamada igreja, por exemplo. Mas aqui, para a gente pensar a religião do ponto de vista institucional, nós vamos usar essa definição de Émile Durkheim. Porque, apesar de ser reducionista, ela ajuda a interpretar o fenômeno religioso do ponto de vista institucional na sociologia. Então, a sociologia da religião propõe compreender o aspecto cultural da religião. Então, como nós não vamos falar da religião do ponto de vista da fé, das crenças que as pessoas carregam, que elas professam, nós vamos entendê-la como um fenômeno cultural. Enquanto uma característica da cultura, ela está presente e por isso ela tem que ser compreendida e respeitada. Se nós vivemos num Estado laico, por exemplo, as religiões elas devem ser respeitadas. As pessoas que têm fé devem ser respeitadas independente da fé que professam. Porque a religião ela é uma característica cultural. Então, nós vamos falar da religião enquanto um aspecto cultural da nossa sociedade. Então, se falamos do Brasil,
quais religiões contribuem para a formação cultural brasileira. E até mesmo questionar quais têm espaço nas mídias, por exemplo, para falar das suas características, quais são questionadas, quais são criticadas e até mesmo endemonizadas, ou seja, colocadas como algo ruim por outras tradições religiosas. Outro ponto é a influência da religião nas instituições sociais. Aqui nós vamos discutir, por exemplo, o papel que a religião tem, a influência que ela tem, por exemplo, nas famílias, porque a família é uma instituição social, na escola, inclusive se é uma escola pública, se a religião ela está presente naquele espaço e também se ela influencia alguma organização interna. E é outro ponto que nós temos que questionar, pois estamos num Estado laico, que não deve favorecer nenhuma religião, e se a escola é pública, então como que a religião que está ali presente, ela está ditando a organização daquele espaço? Então, a influência das religiões nas instituições sociais é um ponto que a sociologia vai pensar. Outro é o uso da religião no espaço público. Então, partindo da influência da religião nas instituições sociais, vamos pensar no seu uso, inclusive na política. Como os mandatários, parlamentares, os vários poderes, seja executivo, legislativo, judiciário, se apropriam do discurso religioso e o usam na organização do Estado e na elaboração das suas leis e na sua aplicação. Com isso, a gente vai ver que a religião no espaço público ela tem que ser repensada, pois muitas vezes o discurso religioso ele não está cumprindo uma função de criar normas para garantir um Estado democrático de direito, mas para criar sistemas de opressão. E com isso a gente vai ver, por exemplo, a intolerância religiosa que muitas religiões sofrem, principalmente as religiões de matriz africana. Então, como nós estamos falando da sociologia da religião, e a sociologia é capaz de problematizar várias situações onde tem pessoas organizadas em sociedade, então se a religião está presente, então a sociologia pode pensar a religião de várias formas. Aqui nós temos alguns exemplos. Por exemplo, o conhecimento religioso e o conhecimento científico. Quando a sociologia problematiza essas duas formas de conhecimento, não é para falar qualitativamente que um é melhor que o outro, mas que cada um deles tem formas diferentes de interpretar a realidade e dar suas explicações. Para nós que vivemos, que estamos vivenciando o ambiente escolar, nós nos baseamos no conhecimento científico, mas nós não devemos negar o conhecimento que muitas tradições religiosas trazem para nós. Por exemplo, quando a gente vê a discussão dos mitos de criação, são relatos pedagógicos que determinadas sociedades trouxeram para explicar uma realidade que eles não conheciam, porque os mitos foram criados antes do conhecimento científico. Então aqui nós temos que entender o seguinte: numa discussão sobre o conhecimento científico e o conhecimento religioso, nós temos que entender que eles não estão falando da mesma coisa. Eles estão buscando dar respostas para as perguntas diferentes. Enquanto que o conhecimento religioso, muitas vezes, ele está falando quem está por trás da criação do ser humano, do mundo, a ciência, ela busca explicar o como. São perguntas diferentes, então cada conhecimento, cada tipo de conhecimento vai dar explicações, vai dar respostas diferentes para perguntas diferentes. Então a gente tem que pensar que não faz muito sentido a gente ficar forçando um debate que não tem a mesma pergunta. Então, voltando para outros exemplos de abordagens, a gente vai discutir o Estado laico. Então, numa discussão do Estado laico, a gente vai
pensar como o Estado brasileiro está pensando a religião e como ele está garantindo o respeito, a diversidade das várias religiões ali presentes. E com isso a diversidade religiosa no Brasil. A gente vai reconhecer que o Brasil é um país plural, tem várias religiões presentes e que, mesmo tendo uma religião de maioria quantitativamente, ela não deve ser considerada uma religião oficial, por exemplo. E as religiões de minoria quantitativa, que muitas vezes sofrem intolerância religiosa, nós temos que pensar como isso está acontecendo e formas de superar a intolerância religiosa. E uma dessas formas de intolerância é o racismo religioso, pois não são todas as religiões de minoria que sofrem violências, mas aquelas que são ligadas às tradições de matriz africana. Então, por isso que a gente fala racismo religioso. E, com isso, a relação entre religião e política. Como que o discurso religioso ele acaba influenciando politicamente. Pensando nessas abordagens, pensando no uso da religião, o Enem, quando ele propõe questões de religião, com o tema de religião na sociologia, ele não está pensando do ponto de vista da fé, mas problematizando a nossa sociedade com elementos religiosos. Uma das questões diz o seguinte: saudado por centenas de militantes de movimentos sociais de 40 países, o Papa Francisco encerrou no dia 9 de julho de 2015 o segundo encontro mundial dos movimentos populares, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Segundo ele, a globalização da esperança, que nasce dos povos e cresce entre os pobres, deve substituir esta globalização da exclusão e da indiferença. No texto, há uma crítica ao seguinte aspecto do mundo globalizado. Aqui, nós não precisamos entender sobre a religião do Papa Francisco. Nós não precisamos entender seus dogmas e suas crenças, mas ele faz um discurso para os movimentos sociais criticando um modelo de globalização. Então, isso vai vir das nossas aulas de sociologia, que o modelo de globalização ele reflete um modelo econômico neoliberal, ou seja, o neoliberalismo. Então, ele faz uma crítica ao modelo de globalização, então, onde um modelo de globalização da esperança tem que substituir o modelo atual, a globalização da exclusão. Então, entre as alternativas, a crítica é a liberdade política, a mobilidade humana, a conectividade cultural, a disparidade econômica ou a complementaridade comercial. Como ele está criticando um modelo econômico, então a gente tem aqui a disparidade econômica. Aqui a gente não está discutindo a religião do Papa Francisco, mas o modelo econômico no qual ele está criticando. Então aqui a gente vê a sociologia usando a religião para discutir um tema próprio a ela. Outra questão, posturas e concepções presentes nos movimentos religiosos, como a ideia de que existem povos escolhidos e abençoados por Deus, passariam a povoar o imaginário coletivo da nação que se acreditava eleita para um destino glorioso. A fé nas instituições livres e democráticas também se intensificava. A partir disso, desenvolveu-se a ideia de destino manifesto. Seria uma missão espalhar a concepção de sociedade norte-americana para as regiões vistas como carentes e necessitadas de ajuda. O projeto de posicionamento geopolítico exposto no texto fundamentava-se na articulação entre. Voltando na questão, a gente vê o seguinte, que aqui nós temos um modelo de imperialismo econômico dos Estados Unidos. Então, é o imperialismo estadunidense, que se apropria do discurso religioso para levar a sua ideologia para várias partes do mundo, como um processo de colonização. Então, nas alternativas, você não precisa entender o cristianismo pregado ali, mas entender esse imperialismo que os Estados Unidos carrega diante de uma lógica também neoliberal. Então, o projeto de posicionamento geopolítico exposto no texto fundamentava-se na articulação entre
fomento à expansão territorial e avanço da acumulação capitalista. Aqui nós vemos que não tem nenhuma relação religiosa. Apelo a lideranças carismáticas e adoção de diplomacia isolacionista. Privatização da instrução pública e ampliação do ensino confessional. Construção do monolitismo partidário e abandono do legislativo bicameral. Contenção da indústria de defesa e promoção do internacionalismo pacifista. Então, pensando que a religião é apenas um argumento, ou seja, justificativa para levar o seu modelo econômico neoliberal para várias partes do mundo, ou seja, o imperialismo estadunidense carregando a sua ideologia no processo de colonização atual, então a justificativa é expansão territorial, na lógica capitalista. Então, nós vamos ter, como alternativa correta, o fomento à expansão territorial e avanço da acumulação capitalista, porque os Estados Unidos querem ampliar a sua influência e o seu modelo econômico para várias partes do mundo. E uma última questão para a gente pensar é do Enseja, porque muitas pessoas às vezes não querem fazer uma prova do Enem, mas querem concluir o ensino médio por meio do Enseja. Então, a questão é a seguinte: no México, ninguém fica triste no dia de finados. Os amigos se encontram nos cemitérios e passam o dia comendo, bebendo e cantando em homenagem aos seus muertitos. O Dia dos Mortos é, sem dúvida, a maior celebração religiosa desse povo festeiro. Essas manifestações são resultado de uma mistura de elementos do catolicismo popular com rituais religiosos dos povos que habitavam o México antes da chegada dos espanhóis, os olmecas, os teotihuacanos e os maias. Então, aqui nós temos um ponto-chave que nós temos que observar, que é essas manifestações são resultado de uma mistura de elementos do catolicismo popular com rituais religiosos dos povos que habitavam o México. Então, nós temos o encontro de duas culturas. Assim, vamos para nosso enunciado que diz: a celebração do Dia dos Mortos é uma característica cultural mexicana. Ela revela que resultados da colonização do México pelos espanhóis em relação à religião foram imposição dos costumes católicos e a eliminação dos costumes indígenas. Houve um processo de colonização, mas se há práticas indígenas misturadas, então não há uma eliminação total. Combate ao catolicismo e resistência dos costumes indígenas. Se houve colonização, então não houve um combate ao catolicismo, porque foi a religião dominante no processo de colonização. Respeito aos costumes indígenas e a manutenção das tradições católicas. Se houvesse respeito, não teria uma religião no processo de colonização. E, por último, manutenção de tradições indígenas e a mistura com costumes católicos. Se a alternativa fala dessa mistura entre duas tradições, então nós vemos essa alternativa como a correta. Então, no conjunto dessas questões, nós vimos que não tivemos que interpretar nenhuma delas pensando a tradição, os dogmas e as crenças dessas religiões, mas como elas estão presentes do ponto de vista cultural e como elas influenciam no debate público. Então, eu convido vocês para assistirem essas aulas voltadas para o Enem e, se quiserem conhecer mais sobre o tema religião, convido também a assistirem às aulas de ensino religioso voltado para o ensino fundamental. Então, obrigado pela aula de hoje e nos vemos na próxima aula.